Oi, meu amor! Tudo bem com você? Como é que tá aí o ânimo para esse mês de maio? Me conte tudo! Como é que foi? O Dia das Mães já foi no domingo, né? Que hoje é terça-feira, no caso, né? Na verdade, hoje é sábado. Eu tô gravando os vídeos de maio. Eu quero avisar que a partir de hoje eu vou iniciar uma nova modalidade que se chama passar o mês inteiro com a mesma roupa aqui no canal. Por quê, gente? Porque gravar vídeos pra mim já é uma coisa bem, assim, digamos que não é exatamente minha tarefa favorita, mas a gente tem que fazer isso. E aí, até porque não é possível a gente estar aí próximo de mãos dadas uns aos outros todo o tempo, né? Então eu gravo o vídeo pra gente poder trocar uma ideia, é o jeito mais fácil, mais rápido disso acontecer. Só que eu não vou ficar trocando de roupa mais. Eu gravo todos os vídeos de um mês no mesmo dia. E aí, vocês vão ter que lidar com isso, entendeu? Me conta nos comentários aí se isso é difícil pra você me ver aqui todos os dias do mês com a mesma roupa, porque é o que eu vou fazer, tá? Pra eu ganhar tempo e conseguir ter um fluxo melhor aí, um certo flow aí no desenvolvimento da minha tarefa de gravar os vídeos. E hoje, meu amor, nós vamos falar sobre Madame Solares. Traga o seu amor de volta em 3 dias. Eu acho que vocês já viram falar pra caramba disso. Quando a gente anda pelas ruas aqui, onde eu tô? Onde eu tô? Tô aqui no centro, né? Em BH, não tô no centro, mas eu tô em BH. Quando a gente anda no centro de Belo Horizonte, a gente vê um montão de plaquinha colada, escrito: traga seu amor de volta em 3 dias, cartas, búzios e tarô. E isso gera uma série de suposições falsas a respeito de várias coisas que, quando a gente vai conhecer a fundo, a gente vê que não é exatamente aquilo. Então tá, então vamos falar sobre isso. Até falei sobre isso uma vez lá no Insta da Gaia. A gente estava fazendo um perguntas e respostas, uma collab. Inclusive sigam a Gaia, que ela é minha amiga, adoro de paixão. E, bom, o que acontece? Existe um mercado muito grande que envolve leitura de cartas e magia do amor, né? Magia amorosa. Então vamos começar falando sobre a leitura de cartas, porque, cara, eu sou uma tarotista, taromante, eu estudo essas cartas, eu dou aula de tarô, e a gente tem que primeira coisa que eu falo aqui, depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. O tarô, ele não faz parte de nenhuma prática religiosa, não, gente. Tarô não faz, não. Se a gente fosse falar em termos do surgimento histórico do tarô, a gente conseguiria associar o tarô muito mais à Igreja Católica do que a qualquer outra prática pagã ou mágica ou alguma coisa assim. Então a gente, primeira coisa, é parar de colocar o tarô como uma prática que faz parte de religião de matriz africana, porque não faz, tá? E aí, beleza, eu sou iniciada numa tradição, né, uma tradição afro, e eu dou aula de tarô. Em momento algum eu vou juntar essas coisas, né, em momento algum, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então a gente tem que saber, ter inteligência para saber a diferença das coisas. E aí, o segundo ponto, em relação a essa questão de magia, de traga o seu amor de volta em 3 dias. Eu acho assim, essa é minha opinião pessoal, baseada nos meus estudos pessoais. Quem me conhece sabe que eu estudo sobre espiritualidade há muitos anos. E desde que eu era uma criancinha aí, eu busco esses entendimentos. Depois, com 12 anos, meu pai começou a me ensinar. E eu estudo isso desde sempre. E eu tô aqui, nesse canal, falando sobre isso, porque uma hora eu tinha coisa para falar. Então, não estou inventando nada na minha cabeça. Acontece o seguinte, quando a gente vive aqui nesse plano regido por leis. Existem leis que regulamentam a nossa convivência aqui.
tá? Então, assim, são leis universais. Inclusive, sugiro o estudo das leis universais. Comenta aí se você quer que a gente faça um vídeo específico com uma aula sobre essas leis, pra gente falar melhor sobre isso. Mas a gente tem uma lei que se chama causa e efeito, entende? Então, assim, o que isso significa? Isso significa que a gente vai responder por nossas ações, tá? A gente vai responder. Então, vamos supor, por exemplo, por mais que a gente trabalhe, a gente tem um pouco essa crença aí, por exemplo, eu como magista, se eu faço uma prática que eu considero perversa, né, e aí essa pessoa me paga, o karma é dela. Tá, beleza, pode ser até que a maior parte seja dela, mas a partir do momento que eu tô consciente, aquela responsabilidade também é minha. Então, por exemplo, vamos supor que um dia eu tenha um sacerdócio mágico dentro de uma tradição. Eu, Tayane Solares, com o nível de conhecimento que eu tenho, de responsabilidade que eu tenho, eu não vou fazer. Entende? Porque eu tenho consciência da minha responsabilidade diante dos meus atos dentro dos planos de existência. Né? E eu, como ser, já tenho karma demais para carregar para poder ficar fazendo qualquer... É prostituição mágica. Entende? Então, tipo assim, eu não tô aqui para criticar ninguém, mas já criticando, eu não acho que... Eu acho que a gente já tá na era de sair dessa, sabe? E de conscientizar as pessoas que chegam até nós a respeito de amarrações, a respeito de... Porque assim, gente, às vezes a gente vai chegar numa leitura de vidas passadas, a gente vai ver uma pessoa que tá ali agarrada na outra que não consegue soltar. Existem situações que a pessoa ela fez uma amarração em outra vida e nessa vida ela quer se livrar da pessoa. Né? E aí, tipo assim, cara, não consegue finalizar aquela situação kármica, sabe? Justamente porque foi uma amarração feita ali em alguma outra existência. E aí eu vejo assim, você tá aqui, a pessoa ela quer a outra a todo custo. Meus clientes não têm muito esse perfil, eu acho que os clientes eles têm a cara que a gente permite que eles tenham, sabe? Então assim, graças a Deus, meus clientes, até os que sofrem por amor, assim, são muito pouco os que têm essa vontade realmente de aprisionar o outro, né? Porque quando a gente pega uma pessoa e faz uma magia para manter a pessoa presa a nós, a gente subordina o arbítrio dessa pessoa à nossa vontade. E isso é muito sério, porque a gente está interferindo no caminho de uma pessoa. É claro que se a amarração der certo, é porque existe abertura na causa e efeito dessa pessoa para que isso funcione, né? Mas a gente não pode eximir a nossa responsabilidade enquanto seres conscientes de você estar privando, né, ou pelo menos interferindo de alguma maneira no arbítrio de alguém. Isso é inadmissível, né? E isso vai gerar consequências. Não adianta a gente pensar que não, porque vai gerar. Então, assim, eu acredito na espiritualidade que liberta, na magia que liberta, o tarô como um meio de informação que liberta. Então, em momento algum, eu incentivo essas práticas, né? Eu acho que, assim, existem sacerdotes e sacerdotes. Eu acho que é diferente, por exemplo, você tem um casamento ali, vocês estão confusos e você vai fazer alguma prática que vai permitir melhorar a energia daquele relacionamento, que vai clarear a mente de cada um, né? Que vai permitir ali que o que tiver de negativo influenciando naquele relacionamento fique afastado. Você não tá prendendo uma pessoa na outra, entende? Então, assim, eu acho que isso, o magista, o oraculista, ele tem que estar consciente hoje, né? A gente está indo para a era de Aquário, é a era do conhecimento, da informação. E aí, esse vídeo é como um manifesto mesmo de algo que eu estou muito afim de falar há muito tempo. Eu sei que existem sacerdotes que fazem essas práticas, tá? Mas, assim, o meu posicionamento primeiro que como taróloga, o meu posicionamento é completamente, né, separado, assim. Embora eu use o tarô em alguns momentos como um norte para minha ação mágica em sacudimentos e tal para outras pessoas. E dentro do candomblé, por exemplo,
um dia que eu for assumir alguma coisa ou quando eu já tiver tempo suficiente para poder fazer alguma prática lá dentro, primeira coisa, eu saber separar, né? Porque quando essa hora acontecer tem um oráculo da tradição que eu vou usar. E aí eu vou usar as práticas da tradição, né? O meu sacerdócio da tradição, tudo vai acontecer com o que envolve lá. Mas ainda assim, eu tenho a minha ética como Tayane Soares, né? E aí eu não vou me vender dessa forma, vender a minha tradição, vender o meu sagrado. Então esse é um convite para todo mundo que está aí na mesma geração de Iaôs, de Muzenzas que eu, que no caso dentro da tradição eu sou uma neófita, né? Mas eu fiquei na Umbanda aí durante 6 anos, então eu tô falando de um lugar onde até dentro da Umbanda a gente vê esse tipo de trabalho sim, tá? Não adianta falar assim, ah, isso não é Umbanda. Tem sim, gente. Tem sim, porque eu passei por várias casas de Umbanda e só teve uma que eu conheci que não faz esse tipo de coisa das casas que eu conheci até o momento. Entendeu? Eu sei que existem muito mais, mas existe sim, tá? Assim como existe também casa de outras tradições que faz sim, sacerdote que faz sim. Então não adianta falar, ah, isso não é sim. Faz sim. Agora, é o nosso papel como neófitos parar de fazer, pra gente não perder a característica. Se você não sabe a diferença, se você não sabe o que é que cada tradição trabalha, eu tenho um vídeo aqui nesse canal mesmo, que que a gente pode até tentar deixar aqui nos cards, né, sobre o candomblé e a umbanda, qual a característica de cada um. Então, tipo assim, pode ter certeza que em nenhum dos dois a intenção é trazer seu amor de volta em 3 dias. Então, assim, eu trago essa reflexão, os iaôs, os neófitos. Eu sei que eu tô falando de um lugar que pode ser que eu seja massacrada, porque eu sou apenas um filhote dentro da tradição que eu tô, mas dentro da Umbanda eu já tenho caminhado o suficiente. Inclusive, se eu quisesse reger uma casa de Umbanda, eu já poderia, porque eu já tenho tempo suficiente de Umbanda para poder fazer isso. Então, fica aí a reflexão para todos nós, né? Inclusive para quem trabalha com outras linhas de magia, para quem vivencia outras práticas aí, de colocar a ética no meio do trabalho. Entende? A gente já passou dessa época de escravizar pessoas, de subordinar a magia ao nosso bel prazer. A gente está indo para uma época agora de consciência, né? De consciência, de permitir que as outras pessoas, através da nossa magia, tenham uma ampliação de percepção de mundo. Essa é a minha proposta em qualquer linha que eu trabalhe, né? E aqui nesse canal especificamente, muito pouco vou falar sobre minha religiosidade, porque a minha intenção é atingir o maior número de pessoas possível. Porque eu penso que assim, que ética, que desenvolvimento espiritual não está ligado com a nossa religião, independente do caminho que a gente escolha trilhar. Né? A nossa religiosidade, a nossa ligação com o divino, ele está na nossa necessidade de buscar uma consciência de mundo, uma consciência de universo, uma consciência de sagrado, uma consciência de nós mesmos. Então, assim, independente do caminho religioso que você siga, esse recado também serve para você, independente da vertente mágica que você goste, que você se afinize, né? Eu acho que o melhor a se fazer mesmo é botar a mão na consciência. Uma mão tá no tarô e a outra na consciência, entendeu? Pra poder vivenciar tudo isso e tal. E até dentro de outras linhas mágicas aí que eu estudo e que eu trabalho também, mas que aí já é papo pra outro vídeo, tá? Hoje especificamente eu tô falando sobre essa tradição, tá? Sobre essa cultura, na verdade, que não tem a ver exatamente com a tradição, né? Porque a tradição não tem a ver com isso. Mas hoje já tá na hora da gente parar com a palhaçada e começar a viver o lado mais elevado de tudo isso, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.